Olá, sejam bem-vindos ao canal Medicina Baseada em Evidências. O meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica e também professor universitário. Se você tem interesse em se manter atualizado sobre o que é de mais recente na medicina, se inscreva aqui no canal, pois temos vídeos novos todas as quintas-feiras às 18 horas. E hoje nós vamos falar sobre a inovação na medicina. A medicina evolui no decorrer dos anos. Se nós pararmos para pensar, muitas vezes vemos grandes saltos de tecnologia. Por exemplo, os grandes pulmões artificiais do início do século passado, para tratar a grande epidemia de poliomielite, se tornou um pequeno dispositivo. A imagem de um centro cirúrgico, que era algo assim, hoje temos isso. No entanto, quando pensamos no exame físico, tínhamos isso e hoje isso. Ou seja, praticamente não mudou. Será? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como a ultrassonografia evoluiu o processo do exame físico. Seguindo essa linha, a ultrassonografia foi se tornando cada vez mais portátil e cada vez mais compacta, como podemos ver nessa análise. Ela evoluiu de grandes aparelhos para instrumentos cada vez menores. Dessa forma, em 1989, um intensivista chamado Daniel Lichtenstein propôs a ideia de que pudéssemos utilizar a ultrassonografia para auxiliar o nosso exame físico, complementando o nosso raciocínio clínico. Surge então a ultrassonografia Point of Care. Muitos podem estar pensando agora, mas fazer ultrassonografia deve ser um exame difícil, complexo, deve precisar de muito treinamento. A gente vai ver que não, porque a ideia do Point of Care não é fazer um laudo de ultrassonografia, e sim uma análise focada para complementar o teu raciocínio clínico. Nesse sentido, um estudo de 2005 comparou estudantes do segundo ano de medicina contra os cardiologistas experientes do seu hospital. Esses alunos foram treinados por 18 horas, sendo 4 horas de teoria e 14 horas de prática. Os resultados que nós podemos encontrar estão nessa figura, onde os estudantes tiveram um maior índice de acerto do que os médicos experientes em realizar os diagnósticos cardiológicos. E esse não foi o único estudo. Resultados similares foram encontrados em um estudo que avaliou a capacidade de estudantes em detectar o tamanho do fígado de um paciente contra os médicos experientes do seu hospital, como podemos ver nesses resultados. Aqui vemos a imagem com os estudantes tendo maior acurácia de acerto que os médicos experientes. Assim sendo, um exemplo simples de como você pode utilizar o ultrassom no seu dia a dia é por meio da técnica de ultrassonografia pulmonar, permitindo a análise se há ou não congestão no exame físico de um paciente. Como podemos ver nesse estudo realizado em 2016, a ausculta pulmonar com a presença de crepitações possui uma alta especificidade, ou seja, quando alterado, de fato indica que tem congestão, tendo uma baixa taxa de falsos positivos. Porém, ela deixa de detectar muitos pacientes, tendo ainda uma alta taxa de falsos negativos. E para realizar a detecção desses pacientes, nós podemos utilizar a ultrassonografia de tórax. Aqui nós temos a imagem de uma ultrassonografia de pulmão e por meio dela nós vamos aprender como realizar esse exame e sua interpretação. Primeiro, o conceito físico que precisamos entender é que o ultrassom não se propaga através dos ossos. Por isso nós vemos aqui essas sombras acústicas, que seriam esses espaços mais pretos. Ou seja, entre eles nós temos um espaço intercostal. Também precisamos saber que o ultrassom não se propaga bem no ar, sofrendo um fenômeno de reverberação. Aqui nós podemos ver esse fenômeno. O aparelho, ele gera bem aqui a imagem do tecido celular subcutâneo e aqui nós podemos perceber a linha pleural, essa linha mais branca. Como ele gera o fenômeno de reverberação, a gente passa a ver essa linha repetida várias vezes até que ela desapareça. Essas linhas repetidas nós chamaremos de linhas A e elas indicam que há ar dentro do pulmão e que não há líquido no alvéolo. No entanto, quando nós tivermos a presença de líquido dentro dos alvéolos, nós não veremos as linhas A, pois não haverá reverberação. Mas o feixe de ultrassom sofrerá uma refração e nós poderemos ver essas linhas agora verticais. Essas linhas indicam que há líquido dentro do alvéolo e nós chamaremos elas de linhas B, como vocês podem ver nessa imagem. No entanto, devemos lembrar que a presença de até 2 linhas B por espaço intercostal pode ser fisiológica, especialmente quando com presença de linhas A associadas. E aqui nós vemos uma imagem que foi cedida pela minha colega, a doutora Rebeca Estival, do Hospital de Clínicas e do Hospital Cajuru, demonstrando justamente a presença de linhas B em um exame realizado. Olha, podemos ver aqui as linhas B acontecendo aqui diversas nesse espaço intercostal. E no vídeo de hoje nós vimos como a ultrassonografia à beira de leito pode ajudar a aprimorar o nosso raciocínio clínico e a complementar o nosso exame físico, por meio de uma técnica simples e rápida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa o seu like e escreve aqui nos comentários críticas, dúvidas
ou sugestões de próximos temas. Muito obrigado e até o próximo vídeo!